se reconciliar com o universal, com a humanidade genérica. Mas, enquanto tiver racismo, isso não é plenamente possível, né? Então, enquanto tiver racismo, a gente precisa desses espaços de identidade, mas sem esquecer que eles são sempre particularistas, sempre limitadores, ainda que nos potencialize. Eu paro por aqui e fico à disposição aí para a gente trocar ideia. Davis, que bacana, viu? Foi excelente aula, fantástica. Eu só tentei lá falar, porque nós tínhamos falei em 30 minutos, aí eu vi que você descambou, que bom, foi assim, não, ninguém aqui reclamou, significa que estava objetivamente agradando todos e todas, e o conteúdo bastante atende bem o contexto do que nós discutimos sobre o Fanon e outros autores negros também que nós já estudamos. Certamente você, né, para quem está te conhecendo pela primeira vez hoje aqui, certamente vou precisar de você, se possível, em outros momentos, para aprofundar um elenco de conceitos que você trouxe e que nós precisamos aprimorar e ter domínio desse conhecimento. E nós agradecemos de pronto já a sua brilhante exposição, tá bom? Pessoal, nós estamos aqui com problema, são 21 horas e 4. Então, a ideia é que façamos os blocos de falas, que mais ou menos nos situemos aí em 3 minutos, mas para permitir que mais gente fale. É isso. Quando a gente tenta limitar o tempo da fala aqui entre quem vai fazer pergunta, vai colocar considerando sobre a fala do professor, não é tentando coibir a fala ou diminuir, mas é para que mais gente possa, de fato, também se posicionar e ajudar nesse debate. Então vamos lá, vamos levantando a mão, quem tiver assim e quiser fazer alguma pergunta, fazer algum considerando. E eu acho que peço para a Neuza me ajudar, porque eu estou aqui pelo celular, não tem uma dimensão do todo aqui da página. Neuza, está aí? Sim, Tranquila? sim. Então, vamos lá então, vamos começar. Quem pode ser o primeiro? Então, olha, Aldo, nós temos o João Batista, a Flávia e depois o Paulo. João Tá. Batista, Flávia e Paulo. Então vamos lá, João Batista. Boa noite, meu amigo Deilson Mendes. Boa aula, maravilhosa. Tá me ouvindo aí? Então, rapaz, quando você fala, eu anotei aqui, quando você explica a questão da alienação e diz respeito à exterioridade e diz respeito à questão da exterioridade que faz conosco pretos na academia, questão da negação dos nossos trabalhos, tal, os temas que julgam até um pouco ideológico, isso no que diz respeito a TCC, a dissertação, né? Quando você falou isso aí, eu me vi dentro desse problema, cara, né? Eu tive que mudar a minha tese, a minha dissertação, o tema da dissertação, 3 vezes, e eu vim percebendo assim, não queria mexer e tal, mas o Aldo falou semana passada um pouco sobre essa questão, eu disse, tocarem nesse assunto, na próxima semana eu entro, porque é interessante. E eu tive que trocar 3 vezes, eu mesmo percebendo que era questão de viés ideológico, de racismo epistêmico contra a minha ideia. Então, dizer que eu me vi como fosse alguém, né, que tivesse que mudar, fosse obrigada a mudar o tema do meu projeto. 3 vezes para tirar o termo filosofia e decolonialidade. Porque, ao ver de alguns lá, principalmente, não da primeira orientadora, que era uma feminista, que ela também sofreu racismo por ser feminista e ser negra, mas por outro orientador, que o cara era ex-padre, graças a Deus eu mudei dele. Então, tipo assim, porque na ideia desse cara abria precedente para discussão ideológica anárquico-partidária. E tive de conversar muito para poder adaptar o termo decolonialidade ao pensamento do neopragmatismo americano. Eu tive que adaptar, depois eu falo porque isso aconteceu,
Mas para não perder o meu mestrado, eu tive que fazer isso. Foi muito difícil entrar, né? Então, para poder ser aceito, não perder e tal. E o que aconteceu comigo, aconteceu de maneira que você explicou aí, o sofrimento desse cara durante a academia. E é interessante que eu tive que adaptar a questão do neopragmatismo, principalmente ao pensamento mediano, né? Sobre memória experiencial. E eu tive que adaptar um novo tema, chamado memória experiencial decolonial. É um tema inédito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu somei aos saberes da tradição, né? Como ação didática, educativa e filosófica, né? Na fundamentação teórica do meu projeto. Minha pergunta é Deus, eu estou no caminho certo ou eu estou no caminho errado? Até porque minha orientadora diz assim, homem, não discuta muito o termo decolonialidade não, pelo amor de Deus, porque isso aí é muito perigoso, né? Eu sou uma pessoa evangélica, eu sou uma pessoa... Você sabe muito bem o que é que eu estou falando. Você falou ainda agorinha, mas eu estou transformando isso que aconteceu comigo em uma pergunta. Estou no caminho certo, estou no caminho errado, ou praticamente eu devo me fazer que estou aceitando para poder terminar meu mestrado e, a partir do doutorado, eu poder voar de verdade. Obrigado. Obrigado, João. Próximo. Flávia. Flávia. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Davidson. Eu coloquei aqui, professor, duas perguntas, mas que eu acredito que dê para responder em uma. Quando o professor disse do encruzilhamento, que Fanon é uma encruzilhada, conforme as pesquisas dele, por ser várias vertentes e por fazer tanta crítica aquilo que ele gosta, e por isso que é uma encruzilhada. E aí, a segunda pergunta é que eu escrevi tanta coisa e eu escrevi a pergunta. Tá. E aí, quando tem aquela passagem que para se combater o racismo é preciso se combater o capitalismo, mas para se combater o capitalismo é preciso se combater o racismo. E eu sou apenas uma graduada e o meu TCC foi a decolonialidade como um enfrentamento ao racismo, né? Um enfrentamento, mas isso não quer dizer que é uma forma de acabar com o racismo, mas é de ser diferente. Quando o professor ele traz que sem um ou no outro a gente não faz essa movimentação, eu me pergunto, será que enquanto a gente caminha para tentar uma forma ou tentar outra, mesmo sabendo que só com as duas a gente avança, a gente também não dá alguns passos ou viver no sofrimento? É isso. Eu acho que deu para me entender, né, professor? É que a cabeça é muito doida. Obrigado, obrigado, que aula maravilhosa. Obrigado, Flávia. Paulo. Ei, professor, boa noite. Sinceramente, foi muito bom o aprendizado, essa questão da filogênese e sociogênese, uma questão muito bacana de se compreender. Eu queria te fazer duas perguntas, uma em torno do seu texto e uma em torno da sua fala. São duas coisas diferentes. A primeira, em relação à questão do estranhamento que você coloca lá em Hegel, né? E em relação também à colonização. Queria que você definisse um pouco isso para a gente, né? Não ficou claro isso em relação à distinção entre estranhamento e alienação. A segunda questão que eu queria te fazer é em relação a essa colocação de Fanon, quando ele traz para a gente, né, essa coisa de ser preto e contra o branco, ser preto contra o preto, né? A minha questão é a seguinte, nessa relação que ele traz, por ele ser existencialista, né, ou melhor, trazer traços do existencialismo,
será que ele também não se desvinculou um pouco do marxismo, da teoria marxista, talvez até mesmo de Hegel? É uma questão que eu estou te passando. Obrigado. Ok, Paulo. Tem mais alguém, Neuza, que estão na tela? Não. Agora não. Tá. Então, mas nós passamos a palavra para o professor Davis para que ele possa, é claro que agora num tempo menor, né? Para que possa, porque certamente outras pessoas vão se inscrever também. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer pela qualidade das perguntas, né? Todas perguntas muito instigantes, né? Que, por exemplo, começar pelo João Batista. Eu não sei responder, João. A sua pergunta é a minha pergunta também. Toda vez que eu vou escrever um projeto de pesquisa, toda vez que eu vou ser avaliado por um outro, essa pergunta é uma pergunta que a gente vai continuar fazendo ela enquanto tiver racismo, né? Porque a gente vai ter que gingar como capoeiristas num campo que não é o nosso, e com regras do jogo que não são criadas para garantir a igualdade de condições na luta, são criadas contra a gente para nos tirar da luta, né? Para nos prejudicar, né? Então, ter consciência disso é um bom passo, porque a gente faz algumas escolhas possíveis, né? Mas eu acho que quando você coloca, né, neopragmatismo americano ou decolonialidade, né? Qual é o caminho? Eu acho que o caminho a gente faz caminhando e o caminho depende para onde a gente quer ir, né? E onde a gente está, né? Então, os dois podem ser ruins e os dois podem ser bons, né? Numa perspectiva mais fanoniana, você pode ser um decolonial medíocre, como você pode ser um neopragmatista americano decolonial, porque não é o caminho que garante em si, mas sem caminho não dá para sair do lugar também. Então, mas tem algo que é do contexto também, né? Porque, por exemplo, quando a gente chega na academia, a gente chega em igrejas, né? Eu acho que a academia... Você sabe que a universidade começou na África, né? A universidade mais antiga é do Marrocos, depois teve no Egito, Cairo, Irã, bem depois que vai surgir a universidade na Europa. E quando elas surgem no interior ainda de relações cristãs, assim, de conhecimento, né? Então a escolástica vai ser base, a própria hermenêutica cristã, e de certa forma a universidade tenta repetir uma lógica religiosa, né? Tanto que até hoje em algumas você usa roupa de Harry Potter para poder participar de uma banca, né? Você tem um ritual, o diploma é quase um ritual religioso. E isso é muito ruim às vezes, porque parece que se você não rezar uma certa interpretação da Bíblia, parece que você é um pecador, né? E isso independente da tradição, né? Se você chega você chega num lugar que a corrente hegemônica é o neopragmatismo e você traz outra coisa, parece que você está pecando. Mas também se você chegar num lugar que o referencial for marxista e você gostar do Foucault, parece que você está pecando. E por aí vai. E o estudante negro que chega que tem chegado na universidade nas últimas décadas, pelo menos no Brasil, ele sabe que tem racismo e ele se sente alguém pressionado a fazer da sua trajetória uma parte da luta contra o racismo, mas aí ele esbarra na igreja, que existe em toda a universidade e em tradições que foram construídas sem pensar o racismo como um elemento. E aí ele fica num dilema imenso, porque ou eu repito, o branco é o Caliban, ou eu repito a língua do branco, ou eu fico quieto, mas se eu ficar quieto eu vou ter que sair, vou ter que me retirar, né? Então a escolha do Caliban foi usar o branco para amaldiçoá-lo. Mas o Fanon, ele propõe um passo além também, né? Porque você pegar o Hegel é um racista. Acredita que a África não tem história, ou que é a infância da humanidade e tal. Mas quando o Hegel vai falar da dialética, não é uma coisa da cabeça dele. A dialética, para o Fanon, é um movimento da própria interação humana, da própria história humana. Então, ler o Hegel também é aprender sobre o ser humano, ainda que ele seja um racista. Então, a pergunta não é se eu vou ler o Hegel ou não, mas como que eu leio o Hegel? Eu leio o Hegel como um Deus que já disse tudo, ou eu leio o Hegel no seu contexto, entendendo o que ele traz ali que é humano e que me diz respeito, ou o que ele me diz, o que ele traz que me ajuda a entender o capitalismo, porque eu estou no capitalismo, goste eu ou não, sendo macumbeiro ou não, eu estou no capitalismo, e ler o Hegel me ajuda a entender o capitalismo. Então eu vou ler o Hegel, mas eu também vou
ver os limites dele. Então a pergunta não é maniqueísta, assim, não é ou neopragmatismo ou decolonialidade. A pergunta é como é que a gente desvenda a realidade? Até onde o neopragmatismo ajuda, até onde ele é limitado. Até onde eu preciso ir além dele para poder fazer a crítica, né? E isso serve para a decolonialidade também. O Fanon não critica só o Hegel, o Sartre e o Marx. Ele critica a negritude também. O Fanon critica o César também. Então também, por que a gente não aplica essa mesma regra para a decolonialidade? A decolonialidade é uma tradição teórica. Nem todo antirracismo é decolonial. Tem antirracismo pós-colonial, tem antirracismo contra-colonial, tem antirracismo afro-pessimista, tem antirracismo de várias tradições. O decolonial é uma delas. Então até onde ela vai, mas quais são os limites dela? Quando eu faço essa pergunta, eu não abro mão da identidade epistêmica, mas eu também não me deixo ser engolido por ela, tá ligado? Talvez essa seja algo que me permite ser mais flexível no jogo, assim, né? Eu acho que o Fanon é mais capoeira de Angola do que regional. Porque na regional você tem ali uma sequência e às vezes dois caras estão jogando, eles nem se encostam, né? Na Angola não, você vai ter que entender o movimento do outro para organizar o seu movimento ali no miudinho. E isso implica também reconhecer o que o outro traz sobre ele e sobre mim também. Porque é isso. Então eu com certeza não tenho como responder sua pergunta, né? Mas eu proporia esse jogo de capoeira aí, que implica pensar o que essas tradições podem trazer de interessante, mas também qual é os limites. Pode ser mais eficaz do que só pensar se eu vou me converter a elas ou se eu vou combatê-las, tá ligado? Mas isso, é óbvio, a gente também tem que se posicionar no jogo, né? Porque também, se chega no mundo acadêmico, você tem uma prateleira com tradições diversas, em disputa. Então também a gente pode se posicionar. Mas eu acho muito pobre quando um certo discurso antirracista faz parecer que se eu li um branco, então eu sou um vacilão alienado que gosta de branco. Não, sem o Hegel não tem Fanon, gente. O Hegel racista. Mas o Fanon não se limita ao Hegel. Ele pega o Hegel para além dele. Aí eu entro na questão da Flávia, né? É sempre bom falar com a Flávia. A Flávia é uma intelectual que eu gosto muito de ouvir suas perguntas, Flávia. Sempre instigantes, né? Eu acho que primeiro que, quando eu falo da encruzilhada, eu acho que tem isso, né? O Lewis Gordon fala, que é um filósofo jamaicano, ele fala que o Fanon nos convida a superar o positivismo, porque o positivismo separa, né? Física, matemática, biologia, psicologia, psiquiatria, psicanálise. Ele separa e diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e isso permitiu a gente chegar onde chegou, inclusive quanto para bem e para mal. Mas essa separação é pobre, porque quando se pensa no humano, a gente existe na relação com essas diversas instâncias, né? É a academia ocidental que se especializou, né? Se a gente volta até o Newton, pegar o Isaac Newton, né? O Newton era alquimista, inclusive. O Newton fazia a macumbinha europeia, a alquimia, né? O Isaac Newton era um cara que tentava ler do espaço até a matemática, mas também com a especialização do desenvolvimento das forças produtivas, não dá mais para ser um Newton hoje. Seria mais difícil. Então a gente vai se especializando porque a sociedade se complexificou. Mas o Fanon nos convida a duvidar dessa especialização rígida, porque as coisas estão na relação. Então talvez, se eu sou um psicólogo, eu vou ser um melhor psicólogo se eu também ler sobre sociologia. Se eu sou um biólogo, eu vou ser um biólogo melhor se eu conseguir entender religião, ainda que eu não tenha crença, porque essa separação ela é uma separação histórica, ela não é universal, ela é histórica, né? Acho que passa por aí uma parte da encruzilhada, mas não é só isso. Eu acho que a encruzilhada no Fanon está na recusa do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Ou é isso ou é aquilo, a lógica aristotélica, né? Então, se os brancos são maus, eu não leio os brancos. Se os pretos são bons, eu só leio preto. O Fanon duvida dessa formulação. Ele acha ela fácil demais. Porque, primeiro, que eu não posso abrir mão de ler os brancos, porque eu estou no mundo branco. Eu preciso ler os brancos para entender esse mundo que os brancos me jogaram. Então, a questão não é se eu vou ler ou não vou ler. Se eu não leio os brancos por identidade, eu que estou me empobrecendo. Eu que estou abrindo mão de conhecer o mundo que também é meu. Mas não só isso, né? Para ele, a crítica não é recusa. Então o Fanon não critica só quem ele quer
destruir. Ele critica quem ele aposta. Ele critica a negritude. A aposta do Fanon é a negritude. Aquele trecho que eu mostrei, eu queria mostrar, eu tentei passar isso, que para o Fanon, a identidade é a única coisa que restou para esse ser humano que não é visto como humano. É a única coisa que, é o único momento que eu vou com os meus e falo, puta, aqui eu sou gente. Mas a negritude também pode ser um limite. Então ele critica o que ele aposta. Só que tem gente que só pensa de forma maniqueísta e vê ele criticando e acha que ele está jogando fora. Então vai ter vários estudos, vários estudiosos do Fanon que acham que ele é um autor anti-identitário. Aí vem os playboys safado, identitário, que só leu a Europa e vem criticar o movimento negro. O movimento negro é identitário. E o Fanon já falou isso. O Fanon nunca falou isso. O Fanon está criticando a identidade naquilo que ela limita, mas ele está reconhecendo que a identidade é importante. Então, eu acho que a encruzilhada está aí. Está em criticar aquilo que se aposta, está em... ou, ao mesmo tempo, né, apostar naquilo que se critica e conseguir olhar, inclusive, as teorias que ele se apoia como histórica, como limitadas, todas as teorias, inclusive a dele mesmo, né? E que por isso demanda que a gente vá além delas, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, da encruza. E isso implica, ao meu ver, também uma recusa de um certo jeito de produzir conhecimento, né? Agora, também existem outras encruzilhadas. Existe uma encruzilhada entre racismo, capitalismo e machismo. E o Fanon fala pouquíssimo do machismo. Mas essa encruzilhada está posta na realidade. Então, como organizar a luta, tanto do conhecimento quanto a luta política, considerando essas várias dimensões da vida? Porque as coisas não é uma coisa só. Eu não preciso escolher, sei lá, se eu sou uma mulher negra, eu não preciso escolher se o importante é raça ou se o importante é gênero, porque a mulher negra vai sofrer violência tanto pelo gênero quanto pela raça. O convite do Fanon é o convite da encruzilhada, é entender como é que essas coisas se articulam. Mas essa articulação não é mecânica. Então, tem momentos que o capitalismo se vale do racismo. Tem momentos que o racismo toma vida própria. E, tipo, até atrapalha o capitalismo. Por exemplo, imagina se você tem uma empresa, você quer os melhores intelectuais para trabalhar, mas você não cuida do racismo institucional e na seleção a negrada não vai conseguir passar porque colocaram lá critério em inglês. Critério, sei lá, qual critério, que geralmente é um critério baseado no branco. Então o racismo às vezes atrapalha o capital. Tanto que tem empresa que vai se engajar num antirracismo liberal, que só acabe um pouquinho com o racismo, mas não tanto. Então não é mecânico, a relação entre racismo e capitalismo não é mecânico. Então, e ao mesmo tempo, vamos pensar, por exemplo, o mercado engole a luta e transforma a luta em mercadoria, isso é ruim. Mas ao mesmo tempo, é só quando é mercadoria que você consegue mudar imagens. Por exemplo, vamos pegar o Wakanda. O Wakanda é uma tragédia. Para quem estudou a história do Black Panther Party, do Partido dos Panteras Pretas, na década de 60, que eram revolucionários, anticapitalistas, negros, os Panteras queriam uma revolução. Aí o que todos os meios de comunicação fazem? Ignora toda a cultura negra. Aí, quando chega no século XXI, que muda a relação do capitalismo e o capital permite converter as lutas em mercadoria, Hollywood cria o Wakanda. Mas aí ele cria e pega o maior símbolo de luta estadunidense contra o racismo, que é a Pantera Negra, que era um símbolo anticapitalista. Olha que legal, pela primeira vez trouxe a Pantera Negra para o centro, mas não pode ser a Pantera Negra anticapitalista, tem que ser a Pantera Negra só da identidade negra. O anticapitalismo desaparece do filme. Então, se você pegar o Pantera Negra 1, tem lá Estados Unidos, tem o Wakanda, mas o Wakanda é um posto de exclusão. Não é só o branco que não pode entrar em Wakanda. Aliás, o branco eles deixam entrar. Quem não pode entrar em Wakanda são os outros pretos vizinhos. Os outros pretos africanos não podem entrar em Wakanda. Isso não era a proposta dos Black Panthers, que era uma proposta de uma sociedade igual para todo mundo. Mas não só isso, né? Vamos pegar o final do Black Panther 1, do filme. Eles disputam com os Estados Unidos, não sei o quê. Como é que acaba o filme Black Panther?
Acaba com os herdeiros do T'Challa montando uma ONG. O filme acaba montando uma ONG, gente. Como ninguém fica incomodado? Aldo, pegar os Black Panthers e termina montando uma ONG. É assim que acaba o filme. Black Panther 2, vamos fazer justiça com as mulheres, ó que legal. Aí desaparecem os homens. Você não tem mais homem sujeito da história. Nas culturas africanas, a proposta é uma interação, não é uma. Não precisa anular um para estar o outro. Ah, Wakanda 2, agora trouxeram os indígenas. Eles são inimigos do Wakanda. Os indígenas querem destruir os Estados Unidos, Wakanda se junta com os Estados Unidos para combater os indígenas mexicanos. E ganham, em defesa do imperialismo estadunidense. O filme o Black Panther 2 acaba com Wakanda se aliando com os Estados Unidos contra os indígenas que querem se rebelar. Por que a gente não fica ofendido? Porque pela primeira vez mostrou a gente como ser humano. Olha a armadilha capitalista aí. Porque você capturou a luta de uma forma que é transformando ela em mercadoria, esvaziando a subversão dela. Agora, para o meu filho de 9 anos, eu tenho um filho de 9 anos, ter o Black Panther, aqui não está aqui o bichinho, ter o Black Panther é importante. Porque eu, quando era criança, não tinha. Então, o Fanon nos convida a pensar essa encruza também. Uma coisa não é uma coisa ou outra coisa. Ela é... o real é uma síntese de múltiplas determinações, né? Mas é importante se posicionar, é importante fazer a crítica. Porque talvez a história de lutas negras reais são muito mais interessantes do que esse projeto estadunidense de identidade que é o Wakanda. Então, a história do quilombo, os quilombos, os palenques, os cimarrones, são muito mais interessantes do que o Wakanda. Agora, para fechar aqui, o Paulo, né, ele fala, também é uma pergunta difícil de resumir, que é muito instigante, né, mas o que eu tento mostrar, Paulo? Aí um debate mais com a filosofia mesmo, porque, não sei na bolha de vocês, né, mas nas ciências sociais e até na psicanálise, existe uma disputa entre Hegel e Heidegger. E, de certa forma, a alienação está no centro da disputa, e talvez essa disputa organizou o século XX, né? Ou pelo menos a filosofia do século XX, eu acho que o Heidegger venceu. Venceu em vários aspectos, né? Que é numa crítica anti-humanista ao humano, né? E, ao mesmo tempo, numa crítica anti-humanista da identidade. Então, parece que não existe a possibilidade da identidade, só existe o ipse, só existe o singular. Para o Fanon, não tem singular fora da identidade, mas a identidade não resume o singular. Mas numa lógica mais heideggeriana, parece que a própria identidade é sempre uma invenção, é sempre uma fantasia que precisa ser desmascarada. E, ao mesmo tempo, ela é o ponto de partida, porque a cultura ela é incomensurável, ela é única, né? De certa forma, o Heidegger é um dos filósofos do nazismo nesse sentido, porque ele permite pensar que não tem um universal que media, você não tem mais a pena da Maat. Então vence o mais forte, de certa forma, e para ele é a cultura alemã. Agora, o Heidegger traz um outro problema, eu acho, para além do nazismo, que é inerente à filosofia dele, ao meu ver, que é uma noção alienada de alienação. Porque, de certa forma, numa concepção heideggeriana, não tem como você sair da alienação. A alienação é insuperável. Então, se a alienação é insuperável, o próprio debate sobre a emancipação ele não faz sentido. Porque, de alguma forma, ou se a gente pegar um outro heideggeriano, que é mais nietzscheano do que heideggeriano, que é o Foucault, o universal é sempre a imposição de uma particularidade. O Fanon está numa outra igreja teórica que não é essa. O Fanon está numa igreja que ele está pensando a alienação como algo histórico e, portanto, passível de ser superada a partir de uma ação coletiva, organizada, emancipatória. E aí ele está vivendo uma época que tem revoluções acontecendo e ele aposta nisso. Mas isso implica reconhecer uma diferença. E aí tem um debate que eu não conseguiria ser sintético aqui, que tem a ver com as discussões sobre Entäußerung e Entfremdung, as noções hegelianas de alienação. Porque você tem uma certa ideia de alienação, e aí tem um problema de nascença na filosofia especulativa do Hegel, porque o sujeito precisa se alienar de si mesmo para poder tomar consciência de si, na exterioridade. Então, a alienação é uma condição para, inclusive, você
você precisa de um outro para saber que você é você, se a gente for pensar bem, né? Mas, ao mesmo tempo, no Hegel, você tem gente que diz que tem uma contradição, mas uma delas é que quando você toma consciência de si, você supera a alienação. É uma interpretação possível. Se você supera a alienação, você tem uma identidade entre sujeito e objeto. Aí é a visão idealista do Hegel. Uma outra visão, uma outra leitura que também se tem do Hegel, é que quando você supera uma alienação, surge outra alienação, então a alienação sempre vai ter. Nas duas posições, você tem uma visão idealista da relação entre interioridade e exterioridade. Por quê? Se, quando eu superar a alienação, o sujeito se identifica com o objeto, então parece que o exterior é só uma produção da própria mente do sujeito. Então, de certa forma, parece que o real já estava lá na cabeça do sujeito, ele só se desdobrou em exterior para poder tomar consciência de si, mas é como se sujeito e objeto fosse uma coisa só. Isso é um problema, porque quando você olha o racismo, por mais que o sujeito supere o racismo, se o racismo não for superado na lógica exterior concreta, ele continua vítima do racismo. Eu posso ter a consciência que for. Eu vou continuar tendo que usar máscara branca enquanto tiver racismo. E sutileza não se pega. Por outro lado, se eu acho que a alienação nunca se supera, então não adianta ter emancipação, porque não é possível emancipação, porque sempre vai ter uma alienação colocada. O Fanon, ele está num caminho da encruza de novo aqui, que eu acho que é uma herança marxista, do Marx, dos manuscritos econômicos e filosóficos, que é pensar a alienação como algo que é histórico. A alienação colonial, ela é histórica, ela não é universal. Ela surge em um momento e ela pode ser superada. Mas isso não significa que o sujeito se identifica com o objeto plenamente, porque, de certa forma, sempre tem um algo exterior que me escapa. E interior também, se a gente for pegar com a psicanálise, né? Sempre tem algo de mim que eu mesmo perco. Então, a superação da alienação, eu posso superar o racismo, mas ainda tem um mundo concreto que é ao mesmo tempo possibilidade e limite. Mas como é que eu lido com isso? Aí o Lukács vai propor uma diferenciação dos termos. Ele vai pegar lá no Hegel, o Hegel não é tão rígido, mas o Lukács diz que é o Marx, mas também não tem no Marx, ele inventa isso, diz que é o Marx. Ele vai dizer, tem dois tipos de alienação. Tem uma alienação, que é essa alienação da exterioridade, sempre vai ter um mundo exterior que me escapa, e eu transformo esse mundo, mas ao mesmo tempo eu não controlo totalmente. Essa é uma alienação. E tem a outra alienação, que ele chama de estranhamento, que é essa contradição social, o racismo, o capitalismo, o sexismo, que não são alienações eternas, elas são sociais e elas podem ser superadas. Então a gente nunca vai superar completamente a primeira, que é a exterioridade, como o Hegel preveu, mas a gente pode superar o capitalismo, pode superar o machismo, o racismo, desde que a sociedade se organize dessa forma. Então, eu parto daí para pensar o racismo como uma forma superável de alienação, desde que, aí, né, pode ser que também não. Mas para isso implica pensar qual é o nome que o Lukács dá para essa alienação que é superável. Ele chama de estranhamento. Então eu proponho pensar o racismo como um estranhamento, porque ele provoca um estranhamento entre o indivíduo e o gênero. Se a gente pensar singular, particular, universal, ou ontogenia, sociogenia e filogenia, o racismo me prende na sociogenia, ele me reduz a negro. Então eu mesmo deixo de me ver como humano. Eu não sou visto como humano, o Davidson não é visto como humano, mas eu também não me vejo. Então o racismo me faz ser estranho a mim mesmo, porque eu não sou só o Davidson individual, e eu não sou só negro, eu sou humano, mas eu não me vejo como humano. Eu não sou visto como humano e eu também não me vejo. Então quando eu viro radical negro, eu quero destruir o humano. O Fanon fala, para isso eu preciso concordar com o branco racista de que o branco é humano. Eu deveria estar reivindicando o humano para mim. Só que, na verdade, eu estou combatendo porque eu acreditei no branco, que o branco é humano e que a única forma de eu não ser massacrado é eu me fechando na jaula que o branco me colocou, que é a jaula da raça, a jaula da identidade negra. Não sei se eu estou sendo... mas é isso, né? Então, eu proponho pensar o racismo como um estranhamento, porque eu não sou visto como humano e também não me vejo, né? E isso limita também a minha relação comigo mesmo, porque aí o Davidson, que é singular, as escolhas dele já é limitada pelo racismo, agora ele mesmo não quer mais ler Marx, ele mesmo não quer ler Foucault, ele mesmo não quer
quando ele pode, porque ele acha que ele só pode ser negro. O racismo venceu. Bom, que bom. Quem mais? A Ana Cláudia havia levantado a mão. Então, agora vamos para esse bloco. Quem mais levantou a mão? Eu vi que a Ana Cláudia levantou. Quem mais? Não sei se ela baixou também, mas tá mantido, não tem problema nenhum. Mais alguém levantou a mão? Só Ana Cláudia. Agora o Nazito. Ana Cláudia e Nazito precisa falar, porque fala da... do O Mahat, David trouxe aqui o né? debate da Mahat, então, quem está fazendo o doutorado dele sobre esse tema. Legal. Muito Bom, bom. vamos assim, mais alguém? Não, para a gente fechar o último Isso, a bloco, gente faz uma última para que a gente rodada. possa também aqui depois facilitar que as pessoas, como está gravado, depois as pessoas possam utilizar como aula. Eu vou só perguntar, Denis, duas coisas aqui, se você puder depois, nessa sua resposta e também na sua conclusão final, para que você possa, se possível, mostrar para a gente aqui os seus livros do Fanon, e como podemos ter acesso, enfim, como adquirir, enfim, como fazer isso. Segundo, você também fez uma pesquisa rápida para poder articular essa conversa nossa aqui. Eu vi que você tinha uma preocupação, eu não sei se ainda tem, certamente tem, em relação a construir galerias. Você propôs, a partir do ciberquilombo, aplicar pílulas de ação dentro das escolas que promovam reflexões sobre a participação social dos povos negros na construção da sociedade brasileira, ou seja, uma espécie de, se você tem algum espaço que produz material didático. Uma das preocupações nossas é exatamente essa. Nós temos, se fala muito, mas tem pouco material específico voltado para o ensino médio, diante das poucas aulas ainda de filosofia e sociologia que estamos tendo. E, enfim, se você puder falar sobre isso, se tem algum espaço que nós possamos acessar para ver onde podemos encontrar isso, tá bom? Ana, contigo, depois o Nazito, para a gente fechar esse bloco aqui, tá bom, gente? Ana. Professor Davidson, um prazer estar aqui de novo. Eu sempre que posso estou acompanhando suas lives. E eu gostaria de refletir uma questão, né? Eu tenho procurado escutar muito as crianças, principalmente as crianças periféricas em condição de alta vulnerabilidade. Então, considerando que a criança, principalmente negra, que habita esses territórios, ela é considerada o outro do outro, né? Ela não é o adulto, ela não é o branco, né? E estar com essas crianças, no primeiro momento, me fez desconstruir uma ideia de infância ideal, né? Porque quando a gente ouve pela primeira vez as crianças falarem que elas sentem ódio todo dia, e são crianças de 3 a 13, 14 anos que a gente conversa, né? Falaram que esse ódio está presente no dia a dia delas, e que elas não sabem bem a quem direcionar esse ódio, por isso elas acabam direcionando para a escola, direcionando para espaços, né, onde elas são mais vítimas de violência. Aí nós começamos a conversar, formar rodas na rua mesmo, de conversa, e que as crianças trouxessem as suas necessidades, as suas perguntas, porque não sei aí o que o senhor entende, mas eu percebo que as nossas questões são nossas, não são as das crianças e não são as questões das crianças periféricas. E aí, a partir dessas questões, um dia eles trouxeram a questão do nada, né? Já que nós não temos nada para falar hoje, vamos falar sobre o nada. E nesse primeiro dia, eles falaram que o nada era eles. Então, todo o nada foi relacionado à existência deles. Eu não sou nada, eu não tenho nada, e aí por diante. A roda acabou com esse sentimento de uma violência profunda e como eles tinham se apropriado dessa violência como um lugar que eles habitavam, né, de ser esse nada.
Só que na outra semana, quando eles voltaram para a roda e nós perguntamos para eles o que eles queriam falar, eles quiseram falar sobre o nada de novo. Porque eles trouxeram que eles passaram a semana inteira pensando e falando sobre o nada na escola, nos espaços que eles conviviam. E nesse segundo momento, eles começam a trazer o nada como um espaço de possibilidade, ainda muito cerceado, né? Mas um espaço que tinha possibilidade, sabe? É um nada, olha, o nada não é tão vazio, o nada não é vazio, né? Eles partem para essa discussão. E na terceira semana, para nossa surpresa, eles voltam com o nada de novo. E dessa vez o nada se tornou potência. Esse lugar, que primeiro para eles era um lugar de não existência, não, e aí eu não sei se eu posso não usar a palavra não ser, mas de não existência, se torna um lugar de possibilidade para se tornar um lugar de potência de vida. Então, o nada, para eles, era um lugar que antes vazio, agora poderia ser preenchido por outras coisas, que eles poderiam ser outras pessoas. E aí nós percebemos que houve uma mudança na forma como eles se viam, né? Eles no primeiro encontro, eles se viam como crianças que não tinham nada a oferecer, então eram tratadas como nada. Veja, era o nada que me dão e o nada que eu retorno, né? Na segunda, eles, através da reflexão, eles vão passando a questionar esse lugar que estão oferecendo e impondo a eles, para na terceira semana eles falarem, olha, opa, nós temos possibilidade de existência, sim, nós somos. E aí que eu achei interessante, porque eles passaram a trazer na fala deles a possibilidade de existência em lugares que antes eles não cogitavam ocupar, como, por exemplo, no shopping ou no centro da cidade, que é um espaço que para eles não pertencia a eles. Então, eu gostaria de refletir com o senhor mesmo essa possibilidade de primeiro, considerar a criança produtora de conhecimento, né? Eles podem nos ensinar muito. Segundo, porque eles conseguem, através ainda dessa potência deles, do brincar, né, do refletir, do imaginar outros mundos possíveis, irem dando essa volta, sabe? E mudando aquilo que está sendo dado. E segundo, se é um pouco esse caminho que Fanon nos provoca a pensar, né? Como que nós podemos, então, transformar isso que é imposto em uma outra coisa, né? Essas crianças, elas lá nesse coletivo, elas se assumem como crianças negras, elas estão num espaço de coletivo que valoriza, mas elas conseguiram dar um passo além. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Porque lá existia muito essa fala de, olha, você não fale além do seu lugar, não saia daqui, porque aqui é sua comunidade. E aí eles passam a refletir que eles não podem ficar só confinados àquele espaço, eles têm direito a outros espaços também, e não perdendo a própria identidade. Não sei. Agradeço muito a oportunidade, viu? Ok, obrigado, professora. Nazito, depois a Neuza, para a gente devolver a palavra para o professor Davis. Boa noite, professor Davis, boa noite a todos e todas. Davidson, muito boa a sua explanação, né? Assim, a gente realmente aprende bastante, né, com a sua aula. Mas eu fiquei com algumas dúvidas. Você fez citações assim bastante elucidativas, mas também que para mim, né, ficou um pouco duvidosas. Veja só,
quando você citou a Maat, não é? Primeiro eu gostaria de saber, né, que quando você faz analogia, né, da Maat, né, da pena da Maat, aí você associa o padrão maatiano, né, com o conceito de universal. Essa ideia não estaria em contradição com o pensamento, embora você não tenha feito isso, não tenha dito isso, né, mas você não acha, ou o que você me diz, né, sobre essa ideia da Maat que você mencionou e o conceito de pluriversal do Ramose, não é? Me parece que existe aí uma diferença e me parece que em certa medida, uma contradição, não é? Eu concordo que muitos conceitos da religião, não é, foram de fato as crenças religiosas, né, foram repassadas, né, para o cristianismo, né, e para as religiões o muçulmanismo, como é? Agora eu esqueci o nome da religião. Islamismo. O islamismo, isso, obrigado. E o islamismo. Mas a outra questão é a seguinte: você falou bastante sobre o Sheikh Anta Diop, e assim, a minha dúvida maior foi nesse ponto, não é, sobre o Sheikh Anta Diop, não é? O Sheikh Anta Diop, né, defende a origem, né, da humanidade ali vindo da África. E, claro, não só isso, né, como a filosofia e a ciência, né, teriam ali surgido, e eu concordo com ele, né, que a filosofia e a ciência, né, se desenvolveram ali muito antes dos gregos, quando você estava falando que, bom, a gente precisa, muitos falam que a origem é da Grécia, outros dizem que a origem é egípcia. Bom, eu penso, né, que não se refere aí em relação a todos os conceitos, a todas as questões. Por exemplo, a questão filosófica, até onde eu sei, não é? E você há de convir, não sei, né? E a filosofia, né, foi realmente foi trabalhada, foi mencionada, foi desenvolvida muito antes dos gregos pelos egípcios, né? E talvez talvez como defendem outros autores, antes dos egípcios pelos etíopes, né? E por aí vai. Então, assim, mas não é a minha questão, minha dúvida não é essa, não é? Eu apenas estou me referindo a um comentário que você fez nesse sentido, né? Que há quem defenda, né, que a origem vem da Grécia, outros defendem do Egito, mas, assim, sobre filosofia, eu, assim, lendo o Sheikh Anta Diop, lendo o Teófilo Benga, não é? De acordo com as pesquisas desses pensadores africanos, a filosofia, de fato, teve origem na Grécia, ou no Egito. Mas aí eu gostaria que você falasse sobre essa questão do universal, você atribuindo o conceito de universal à pena de Maat, né, que me chamou muita atenção, e eu achei bastante interessante essa sua colocação, né, mas assim, o que você me diz sobre essa, assim, aí a relação que está fazendo sou eu, se existiria aí alguma contradição com o conceito de pluriversal mencionado pelo Mongovi, pelo Mongovi Ramose. É isso. Obrigado, Lazito. Por último, a Neuza. Davidson, eu quero dizer para você que, para mim, particularmente, é uma dupla alegria ter você aqui hoje. Eu vou te falar um pouquinho sobre o que é o núcleo, né? O núcleo de filosofia pan-africanista da Aprofib
É um núcleo que existe desde 2021. E a partir de 2022, nós começamos a fazer estudos de obras em grupo, né? E organizamos esse grupo e de lá para cá nós já estudamos vários livros. Começamos com a Bell Hooks, depois Marcel Toa, estudamos O Legado Roubado, do George James, estudamos Silvia Almeida, estudamos Chekanta Diop, estudamos Akini Mbembe, estudamos, enfim. E o último que nós estudamos agora foi o Pele Negra, Máscaras Brancas do Fanon, né? Então, as pessoas que estão aqui, elas são de vários lugares do Brasil, né? Nós temos aqui hoje pessoas do Maranhão, do Piauí, nós temos pessoas do Paraná, pessoas daqui de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, enfim, assim um núcleo bem diverso com pessoas de várias localidades do Brasil. Só para você entender o que é o núcleo, tá bom? Essa é uma alegria ver você aqui com essa aula maravilhosa que você deu para encerramento desse estudo do Frantz Fanon. Realmente foi uma aula maravilhosa mesmo, que apesar do tempo extenso, a gente não conseguiu tirar a atenção, né? Então, essa é uma alegria. A minha segunda alegria, Davidson, e aqui é muito particular, eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz quando eu fui pesquisar quem é Davidson Faustino, e eu vi que você é do Sítio dos Vianas, em Santo André. Eu dei aula numa escola para muitos alunos do Sítio dos Vianas. Não sei se você estudou nessa escola, não sei se você foi meu aluno, não sei, provavelmente não pela sua idade. Eu acho que quando eu fui para essa escola, você já havia encerrado o ensino médio. Mas eu dei aula no Antônio Adib Chamas, que fica ali. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, de ensinar, de contribuir, de participar da vida de muitas crianças dessa mesma comunidade de onde você veio, tá? Então, para mim, essa alegria de saber que lá, daquela comunidade onde eu passei parte da minha vida, que fez parte da minha história, surgiu você. E surgiram outros alunos que eu também tenho conhecimento que quebraram essas barreiras do racismo, do preconceito, da discriminação e avançaram pelo mundo. Tá? Então, é isso que eu queria colocar e dizer que é realmente uma grande satisfação ter você aqui. É isso. Obrigado, Neuza. Neuza é a presidenta da associação, da Profib, e está sempre aqui disposta, né, acolhendo todo mundo aqui nas atividades. E então eu passo para o Davis para que ele possa, né, fazer as respostas que couberem e também para suas considerações finais. Obrigado. Beleza. Bom, eu vou começar pela professora Neuza, né? Porque que legal essas voltas, né? Que o mundo dá, né? Não estudei no Adib, eu estudei no Paulo Emílio, eu era do outro lado do sítio, mais para o João Ramalho do que para o Jardim do Estádio. Mas eu era militante do movimento hip hop e a gente fez muito show de rap no Adib, porque era uma escola que estava aberta para a comunidade, para as organizações comunitárias, assim, né? Então, não é à toa você falando, fiz parte do Adib, o Adib era uma escola. Nós fizemos por 2 anos, nos finais de semana, aulas de capoeira. Então, a escola abria os finais de semana para que a gente organizasse, né, os meninos nas aulas de capoeira. Legal, nossa, muito, muito afetivo, né? E também agradeço por você trazer a história do grupo, né? A gente consegue saber mais das pessoas que a gente está conversando, inclusive vendo o que elas leram, né? Ainda que o grupo seja diverso, dá para sentir pelas perguntas também que o grupo é diverso,
Mas eu agradeço por esse cuidado, esse carinho. Bom, eu vou... depois eu termino com a questão do Aldo, de falar dos livros, né? Mas eu queria dialogar. Primeiro, eu queria agradecer, assim, falar da minha alegria, porque as perguntas são muito boas e muito instigantes, né? São perguntas para a gente seguir conversando, né? E aí, a questão da Ana, eu achei muito legal, Ana, porque você trouxe várias coisas, eu não vou ter tempo para comentar tudo que eu queria, mas uma delas é a noção cartesiana de sujeito, né? O quanto que ela não apenas separa razão e emoção, como ela dá a entender que há um progresso, né? Que vai do corpo até a subjetividade, né? Se você pensar, por exemplo, na escola mesmo, você até se aceita o brincar na educação infantil, mas conforme você vai avançando para o ensino universitário, o corpo vai saindo fora do processo educativo e você vai focando cada vez na mente, né? Então, a escola, o ensino é cartesiano, de certa forma, e isso tem um custo que é considerar que o sujeito está só nesse racional cujo padrão de racional é o adulto homem branco, né? Então, parece que quem não é adulto homem branco não é racional, logo só pode aparecer como objeto. Então, para que eu vou escutar as crianças? As crianças não contam como sujeito nesse esquema cartesiano, porque pressupõe que ela ainda não desenvolveu a razão, ela ainda é... E isso é uma, digamos assim, é uma tragédia branca, digamos, é um legado europeu para a humanidade, porque, de certa forma, esse modelo, né, cartesiano vai influenciar muito um Rousseau, sobre o qual o ensino foi estruturado, né? Então, isso aparece na Emília. Agora, por outro lado, é importante dizer que essa é uma matriz, sempre houveram outras, né? Outras matrizes civilizatórias, né? Que nem objetifica as crianças e nem objetifica o corpo também. Porque a criança é esse que ainda não adestrou o seu corpo, né? A educação é um longo processo de adestramento do corpo. Só que você tem diferentes culturas. Então, se a gente pegar as várias culturas africanas que organizaram as Américas, e elas encontram as culturas indígenas, o corpo não é pecado, e o conhecimento passa pelo corpo, né? Então, crianças indígenas vão caçar junto com os adultos, então é no fazer que se aprende, né? Ou se a gente pegar na capoeira, você pode estudar capoeira o que for, se você não ir lá e tentar fazer o AU, se você não mexer o corpo, você não vai aprender capoeira. Então você tem uma outra matriz onde o corpo ele conta como possibilidade de intelecção. Ele não é o oposto, ele não precisa ser adestrado para que o inteligível emerja. O inteligível, ele é fruto do corpo, né? Mesma coisa do candomblé, por exemplo. Você pode ler todos os livros. Se você não fez o santo, você não sabe o que é o candomblé. Então, essa lógica, ela implica que o corpo conte como sujeito, né? E o corpo também me diz. E, portanto, também o sujeito não é só a razão. Então, a criança também conta como sujeito. Isso está presente em várias culturas indígenas, está presente em várias culturas negras, só que tem um problema, o colonialismo é um problema, porque essa criança negra chega na escola e esse corpo, que é um corpo que fala tocando, é um corpo que fala se mexendo, é um corpo que quer, ele vai ser lido como indisciplinado, ele vai ser punido por ser um corpo que recusou o cartesianismo, a castração cartesiana. Essa criança vai ser rotulada como um aluno problema, né? E tô falando da criança que brinca, mas a criança que grita, porque às vezes a criança que grita, ela também está dizendo algo, ela também está aparecendo na cena política, né? A Sardinha Hartmann fala muito sobre o discurso, né? Por que a gente acha que o discurso é só a fala articulada? O grito também é um discurso, o silêncio são discursos, né? Então, é muito interessante que você traz, porque o adultocentrismo é, de certa forma, irmão aliado do colonialismo desse ponto de vista, porque ele pressupõe também uma colonização do corpo da criança para transformá-la num adulto útil ao capitalismo, né, e funcional. Agora, o outro ponto que você traz é muito profundo, né, que também daria para discutir várias coisas, assim, né, porque as crianças, em geral, não são uma coisa só. Existem várias infâncias, e essa é a contribuição da filosofia, das ciências sociais, para uma psicologia do desenvolvimento. A Ana Karina está aqui, psicóloga, sabe disso. Tem áreas da psicologia que universalizam a criança, como se toda criança fosse igual. Mas a cultura também influencia a forma de ser criança, a forma de ser infância, né? A própria infância é histórica, né? A noção de infância não existia antes, e ela não é igual em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo,
é curioso pensar nesse dilema, né? O Krenak, o Ailton Krenak, ele falou uma coisa tão interessante. Ele falou assim, que a escola trata a criança como se ela fosse um disquete em branco, um pendrive, que pudesse ser programado. Só que ele fala assim, se a gente pensar a criança como um ser que já é, que não precisa chegar a ser, que ainda não vai ser programada, ela já é o que ela é, e que talvez o encontro possa ser um encontro que a gente aprende com elas e elas com a gente. Porque ela olha o mundo e faz perguntas que a gente às vezes não consegue mais fazer. Tanto porque a forma de intelecção é uma forma de intelecção que não deixa o corpo de fora, quanto porque o lugar que ela está é um outro lugar, né? Então, se a gente interagisse com elas, o Krenak fala, ao invés de adestrá-las, talvez a gente teria outras possibilidades. Agora, é óbvio que isso traz um conjunto de outras questões, mas você trouxe uma terceira questão, que é o nada. Porra, o nada é foda, né? O nada é um debatão que já estava lá no Egito, né, para pensar com o Nazito, que está na Índia, né? A noção de zero que organiza os algoritmos modernos é indiana, não é europeia, né? Aliás, os europeus eles conhecem o zero porque os chineses aprenderam com os indianos o zero, e o zero chega já recentemente na Europa, né? Mas é só quando chega como na Europa, chega pelos árabes, pelos iranianos, depois os árabes que levam, se não fosse e como que chega pelos árabes? Não, pelos mouros. Se não fosse os mouros, se não fosse Timbuktu, se não fosse o norte africano colonizar a Península Ibérica, talvez os europeus ainda estavam fazendo conta com o algarismo romano, assim, né? Tem até uma piada no Porta do Fundo, assim, né? X vezes X é igual a quanto? Que é o X de 10 ou X de incógnita? Aliás, por que o X da incógnita é X? Porque vem do Shai, do árabe, né? Então, a modernidade ela é muito menos branca do que ela assume ser. Não teria modernidade sem a Índia, não teria modernidade sem a China, não teria modernidade sem o Egito, não teria modernidade sem a Pérsia, não teria modernidade sem o norte africano. Isso que a gente chama de modernidade não é branco, nunca foi. Acho que esse é um ponto que, se a gente não avançar, nada mais avança, porque só tem São Tomás de Aquino especulando lá, porque chega as filosofias islâmicas na Europa e começa a se traduzir do árabe para o latim ou para as línguas que tinha na época, a possibilidade, inclusive, dos cristãos fazerem novas perguntas. Mas se você volta muito no tempo, né, aí é a proposta do Samir Amin, Nazito. Se você volta muito no tempo, até o cristianismo, ele não é só uma ruptura, um judeu que vai lá e se rebela contra o judaísmo e surge o cristianismo. O próprio cristianismo também é a incorporação de várias tradições que circulavam no Império Romano, entre os quais as tradições egípcias. Porque, vamos lembrar, né, quando a Cleópatra, que era uma branca, hein? A Cleópatra era branca, não precisa transformar a Cleópatra em negra para poder fazer luta antirracista. Ela era neta do Ptolomeu, que invadiu o Egito em favor da Europa. Mas a Cleópatra está mais perto da gente no tempo do que das pirâmides organizada pelo Imhotep, por exemplo. Então, quando a gente fala de filosofia egípcia, a gente está falando de 3.000 anos antes de Cristo. A gente está falando de uma época que não tinha Grécia. A Grécia nem existia. E os egípcios já estavam filosofando, fazendo matemática, arquitetura, álgebra, astronomia, medicina, né? Então, eu acho que qualquer debate tem que partir daí, senão ele é só fantasia branca, ele é só identitarismo branco, né? E o nada já estava sendo discutido há 4.000 anos atrás no Egito, né? Mas óbvio que você tem expressões diferentes, né? O nada do Egito não é exatamente, embora tenha um diálogo também entre os povos, né? Inclusive o Egito também influencia o Vale do Indus, também influencia a cultura indiana, mas o zero do indiano já é diferente do zero egípcio. E o zero que reorganiza a modernidade é o zero indiano, não é o zero egípcio. Então, o que eu estou chamando a atenção é só para a gente não criar uma narrativa simplista por outra. Tipo assim, os brancos diz, os brancos inventou tudo. Aí a gente diz, os pretos inventou tudo. Mas você tem uma complexidade de experiência civilizatória. Você pode dizer, mas os dravídeos já eram negros. Verdade, né? Tudo melanodérmico. Mas você tem particularidades nas formas de organização que não é uma coisa só. A preocupação é só essa.
Mas isso ainda, eu queria falar do nada, porque tem duas coisas relacionadas ao nada, né? Eu acho que tem duas formas igualmente interessantes, mas diferentes, de pensar o nada e o racismo. A primeira, eu acho que é uma forma proposta pela Denise Ferreira da Silva. Vocês que gostam de filosofia, acho que é um nome para ter no radar, né? Porque é uma filósofa brasileira que muito rigorosa, que está pensando esses temas que a gente está conversando aqui. Aí o que ela propõe? Ela tem um livro chamado A Dívida Impagável, que ela faz um exercício com Black Lives Matter, né? Porque ela está nos Estados Unidos dando aula e ela vê a ascensão do Black Lives Matter. E a tradução de Black Lives Matter é vidas negras importam. Aí o que ela propõe? Ela é filósofa. Ela falou, e se em vez de a gente afirmar que vida negra importa, a gente fazer como pergunta, vidas negras importam? Ao fazer a pergunta, ela fala, você não vou responder essa pergunta especulativamente. Eu vou ter que olhar para a realidade para responder. E quando eu olho para a realidade, eu vejo que não importa. As vidas negras não importam. Você pode, se tem uma morte de uma criança branca, o mundo para, você tem uma crise ética. Quando mata uma criança negra ou indígena, não há crise ética. Aí a pergunta dela muda. Por que não há uma crise ética quando uma criança negra é assassinada? Por que a gente não para tudo? Inclusive, a gente não está parando tudo. Hoje a preocupação foi o jogo da Copa, mas na Venezuela tem mais de 1.500 mortos, corpos apodrecendo, porque a infraestrutura foi dilapidada pelo imperialismo, né? Mas não importa, importa mais o jogo do Brasil. Então, por que algumas vidas não importam? Aí ela fala, não importam porque não valem nada. Então, primeira definição do nada, o nada como negativo, né? O nada como zero, no sentido de que o branco tem valor, o branco vale 1, o branco é referência e o negro não vale nada, o negro é o zero. Se não vale nada, não soma, não subtrai. Mas aí ela propõe uma matemática, ela fala, e se em vez de somar e subtrair, eu multiplico, ou melhor, eu divido. Aí ela fala que o jogo muda, porque se eu pegar 1 e dividir por 0, qual que é o resultado? Se você faz na calculadora, vai aparecer a palavra error. Se eu pegar o 0 como divisor do 1, a calculadora quebra. Se você fazer isso numa calculadora... Não sei se vocês já viram uma calculadora mecânica. Antes da digital, ela era mecânica. Se você fazer 1 dividido por 0, ela quebra. Ela começa a bater nela mesma, assim, e se corrói. Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que esse que não vale nada é o único que pode quebrar a calculadora moderna. Porque ele é o único que... Ele é incomensurável para essa gramática, para essa matemática que se organiza em torno do branco. Então a aposta dela é que esse que não vale nada é o único que pode destruir a porra toda. Aí essa é uma vertente, né? Uma outra vertente é a do Fanon, que não tem nada a ver com a Denise, porque a Denise é derridariana, o Fanon está mais para o Sartre do que para a Denise, para Derrida. O que o Fanon vai dizer? Ele vai ler o existencialismo. E no existencialismo, no ser e o nada, vamos pegar o Sartre do ser e o nada, Nean é possibilidade de liberdade, porque é o fato de eu não ser determinado a priori, que eu posso ser qualquer coisa, eu sou livre para ser o que eu quiser. Então, o não ser, para o Fanon, é a liberdade, é o que caracteriza o ser humano. Mas o não ser, essa liberdade é uma merda, é um castigo. Para o Sartre, quase que uma maldição, você é obrigado a ser livre. Porque mesmo se alguém te coloca um revólver na cabeça, você ainda escolhe se você obedece ou se você, sei lá, reage. O tempo inteiro você escolhe. Você não pode deixar de escolher, e essa é a nossa maior maldição para o Sartre, né? Só que, ao mesmo tempo, o fato de eu não ser, determinado a priori, significa que nada me diz a priori o que eu preciso ser. Então eu posso ser qualquer coisa. Então não é porque eu nasci com pipi que eu vou gostar de azul. Não é porque eu, sei lá, nasci com melanina que eu preciso saber sambar. Eu sou livre para ser qualquer coisa. Então, para o Fanon, a liberdade está no nada, logo de saída. Para Denise Ferreira, é o resultado. Para o Fanon, logo de saída, a gente porque o Fanon é sartriano. O que diferencia a gente de uma árvore é que a gente pode levantar e andar e organizar, e escolher onde a gente finca raízes. Porque a gente é nada, a gente não é determinado a priori. Então, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, para o Fanon, o não ser é liberdade. Está lá no texto. Mas qual o problema, então? O problema é que o racismo não me permite ser livre. O racismo me fixa.
O racismo diz, você é negro. E espera-se que eu corresponda ao que o racismo diz que é ser um negro. Então não importa se eu li Diderot, Voltaire, Derrida, Deleuze, Guattari, Sófocles, Platão, quando eu apareço, o que aparece é um homem negro, e não é o conjunto dos homens negros, é a fantasia racista sobre o que é ser negro. E essa fantasia pode me matar fisicamente na madrugada, ou pode me matar simbolicamente, porque eu não sou humano como os outros humanos. E se eu morrer, não vai ter uma comoção, como teria se um outro humano morrer. Então aí a pergunta muda. O que é ser uma criança que cresce num mundo em que a morte dela é desejada, é comemorada, que se ela morrer, ninguém vai chorar, que todo mundo já espera que ela seja um criminoso, um estuprador, um revoltado, um ressentido. Então, porque eu não existo sem o outro, né? Então o racismo, ele não é a zona do não ser pro Fanon, como é na Denise. O racismo, ele é a impossibilidade de eu viver plenamente a minha zona do não ser, porque eu fico o tempo inteiro tendo que me debater com a racialização que o outro impõe sobre mim. Então a tarefa da luta antirracista não é criar uma nova fixação, porque se o racismo me fixa no negro, a emancipação não é fixar no negro bom. O racismo diz que negro é ruim e diz que eu sou negro. Por Fanon, a emancipação não é dizer, então, negro é bom. Eu preciso fazer isso para combater o racismo. Mas a emancipação é quando eu permito existir para além do negro. É quando eu permito existir na zona do não ser, como pessoa. Mas assumir a zona do não ser não é só falar, agora eu sou humano. É assumir as próprias contradições. É assumir a responsabilidade pelas escolhas. Mas escolhas, para o Fanon, é sempre dentro de contexto, sociogenia. Mas aí eu sou responsável. Aí eu percebo que nem todos os meus fracassos é culpa do branco. É culpa do outro, do burguês, é culpa das mulheres. Tem coisa que... Agora, tem coisa que eu também, que é o outro mesmo. Então, como é que eu lido com isso? Eu assumo a responsabilidade. Por isso que eu acho que o Fanon, a metáfora dele tem muito a ver com a capoeira de Angola, nesse sentido. Porque você aprende na capoeira de Angola a ter responsabilidade com o seu corpo, inclusive, né? Na capoeira de Angola, pelo menos é que eu aprendi. Se você tomou uma rasteira, você não fica com raiva do cara que te deu a rasteira. Você fala, caramba, eu ergui o pé demais. Onde que eu posso movimentar da próxima vez aqui para isso não se repetir e eu não deixar de jogar? Você lamenta, porque dói tomar uma rasteira e cair de bunda. Mas você não fica só se lamentando, você assume a responsa, você sai do lugar de reacional para um lugar de acional, como Nietzsche propunha, né? Então, a proposta do Fanon é nesse sentido. Eu acho que são duas visões diferentes de nada, mas as duas são interessantes para pensar a emancipação, porque de fato também é verdade que é esse que não é visto como humano, que às vezes porta a possibilidade do novo, né? Agora, sobre o Nazito, muito legal, Nazito, que você trouxe, está aqui ainda, duas coisas. Primeiro, assim, vou começar pela parte do Diop, né? O Diop realmente mudou tudo na história da humanidade, ao meu ver, e ao mesmo tempo na história da filosofia, porque ele mostrou que isso que os gregos chamam de filosofia já tinha no Egito, ou em Kemet. E depois os estudiosos dele mostrou que isso que a gente chama de Kemet já tinha na Núbia. Beleza. Agora, eu acho que uma pergunta emerge daí que a gente pode fazer, e só pode fazer porque ele limpou esse terreno para nós. Será que a única forma de fazer filosofia é isso que os brancos chamam de filosofia? Porque isso que os brancos chamam de filosofia já tinha no Egito. 2, 3 mil anos antes. Mas existem outras formas de fazer filosofia. Então, quando eu digo que a filosofia nasce no Egito, eu estou eliminando a possibilidade de reconhecer outras formas de filosofia, por exemplo, da capoeira de Angola, por exemplo, da criança que conversa com o Krenak. Então, a minha crítica é mais trocar um mito de criação por outro mito. Mas não é negando o que ele já comprovou, que isso que se chama de filosofia, inclusive, né, a Maat como busca da verdade, né, e ao mesmo tempo, para Maat, tem um livro assim, que vale indicar, né, que é o Sair para as Luzes, né, que foi traduzido como Livro dos Mortos. Para ela é uma deusa, ela diz assim, a verdade é mais importante que a fé, velho. Isso destrói um monte... Aliás, isso resolveria toda a modernidade, né? Porque na modernidade,
para a ciência se consolidar, ela teve que matar a fé. Porque quando a verdade começa a atrapalhar as instituições usam a fé para poder destruir a verdade, né? E a Maat está dizendo lá, há não sei quantos mil anos, que a verdade, se você tem fé, então o seu compromisso é com a verdade, ainda que ela vá na contramão das suas crenças. Isso é muito louco. Por que é louco? Primeiro porque, se a gente pensar bem, só se desenvolveu o ateísmo em sociedades que a ciência precisou combater a crença para se estabelecer. Você não tem... É muito raro. Você tinha filósofos seculares no Irã ou no Oriente Médio, mas, em geral, o ateísmo tem um grande campo de desenvolvimento exatamente na Europa, porque a Europa, a igreja cria um limite para o desenvolvimento da própria racionalidade. Então, combater a igreja era uma tarefa. Mas em sociedades em que a fé ela não é oposta à verdade, você tem uma convivência que permite, inclusive, o desenvolvimento filosófico no interior de instituições religiosas, né? Por que isso é importante? Porque é só na modernidade que surge o mito do milagre grego. O mito do milagre grego é um mito moderno. Os gregos não acreditariam nesse mito. Qual é o mito do milagre grego? É que, de repente, tava lá os caras lá peladão lá, fazendo exercício nu, praticando violência contra homens jovens, sexual, chamando isso de sexualidade, e depois, de repente, eureka! O que é o ser? O ser é o que está estável, não é o que se movimenta, não é a água. Essa é uma fantasia, né? Mas qual é o marco dela? Na lógica, sei lá, pelo menos nas histórias convencionais, é o momento em que a crença sai de cena e a razão rompe com o sagrado para a razão ser sujeito e objeto de si mesmo. Então a ideia do milagre grego, é curioso o nome milagre para falar da Grécia, porque o milagre grego é justamente a ruptura com a crença. É o momento em que a razão se descola dos mitos para que o fundamento seja alcançado pelo próprio filosofar, né? Só que esse é um caminho ocidental. Outros povos fizeram outros caminhos. Então, isso permite pensar as escolas iniciáticas Bakongo como filosóficas. As escolas, se a gente lê Rampatebá, o griot, ele é um filósofo, ele tem que ser iniciado num processo de autorreflexão, pensando a filosofia como autorreflexão, né? Então, por que a gente acha que é só quando rompe? Até porque, se a gente volta para Kemet, você não tem essa ruptura entre o sagrado e o racional, para que o racional possa se desenvolver. Isso é um caminho muito singular de um contexto específico que só virou universal por conta do capitalismo, porque até o capitalismo a Europa era a periferia do mundo, daquilo que a própria Europa chamou de civilizado depois, né? Até o século, sei lá, até o século XVI, a China, enfim, aí você tem outros centros. Então, o meu ponto não é o ponto da... eu acho que o Diop está certo, eu queria dizer isso. Agora, eu acho, né, que a gente teria que rever a teoria dos berços civilizatórios, porque ela cria... Eu sou sociólogo, né? Filosoficamente faz sentido, mas sociologicamente ela cria um modelão. Berços meridionais, berços setentrionais, só que no meio disso que ele chama de berços, tem muita diversidade, contradições. Dentro do berço meridional, você tem coisas que parece que, lendo Diop, só tem no berço setentrional. O que eu quero dizer assim, vamos pensar guerras, por exemplo. Não é verdade que a África estava no Jardim do Éden, todo mundo fazendo carinho no tigre, até chegar o branco. Historicamente, isso não se confirma. Agora, é verdade que quando os povos do norte... E aí a arqueologia, ela atesta coisas que o Diop não tinha como ver naquela época, e que agora a arqueologia comprovou. De fato, quando os indo-arianos começam a descer das regiões frias, eles vêm arrastando e arregaçando tudo. Inclusive, a origem, né, dos Árias, que invadem a península, o Vale do Indus, dos Árias, os iranianos, né, são povos que veio do norte, que veio do frio e que, ou por onde eles passam, eles dominam porque eles estão habituados à guerra. Mas a guerra é um dado humano anterior ao surgimento dos brancos, inclusive a dominação. É óbvio que tem uma associação aí entre desenvolvimento das forças produtivas, escravidão,
contradições o surgimento do branco combina com esse momento, né, de inserção da guerra. Mas se a gente voltar no Paleolítico, se a gente desracializa o Paleolítico e reconhece que a agrosedentarização é negra, a agrosedentarização só sobrevive mediante a subordinação de outros povos regionais, né? Tem um filme muito interessante do Mel Gibson, né, que é o Apocalíptico, que é belíssimo, mas que mostra os astecas arregaçando todos os povos nômades que tinha em volta do Império Azteca. Então, eu acho que às vezes a teoria do berço civilizatório do Diop dá pouca atenção para as contradições internas dentro de cada berço e meio que cria uma explicação mais geral, assim, quase histórica, mas eu acho que ela é interessante. Agora, eu acho, posso estar falando uma puta besteira, mas é como eu leio, né? Eu li pouca coisa do Magobo. Mas eu tenho a impressão, não só o Magobo, também o Fouquial, eu tenho a impressão que alguns autores africanos que a gente lê como vozes africanas são filósofos que também têm que dialogar com o mundo branco, num momento em que o pós-estruturalismo é a filosofia hegemônica. Desde a década de 30, 40, a filosofia hegemônica é heideggeriana. E esses intelectuais africanos que vão estudar na Europa ou nos Estados Unidos, que conseguem traduzir para o inglês para a gente ler aqui, são autores que tiveram contato com essa filosofia. Por que eu estou falando isso? Porque a base da filosofia heideggeriana é a ipseidade, é a impossibilidade da identidade. Então, a universal só pode ser uma fantasia. Então, até que ponto não tem na pluriversalidade uma herança heideggeriana? Porque é fato, não é possível discordar da ideia de que as culturas africanas elas não têm a necessidade de uma noção excludente de identidade, né? Para você ser, por exemplo, pegar a cultura Bakongo, para você ser Bakongo, você não precisa deixar de aprender com um Wolof, com um Serere, um Fulani. O eu é um eu na relação com o outro. Mas isso não significa que não haja elementos universais, porque se eu tiro a ideia de universal do Ubuntu, não existe eu sou porque nós somos, existe eu sou. Se eu tirar a ideia de universal, só sobra a diferença. Mas se eu fico só com a diferença, a diferença é incomensurável quando ela não tem um elemento para além dela. E não me parece que a cultura africana opera nesse sentido. Quando se diz, por exemplo, não tenho necessidade de proselitismo no candomblé, é porque existe uma ideia de que existe um sagrado que é além das diferentes expressões da forma de existir. Então a gente pode chamar isso de pluriversalidade? Pode, mas eu acho que pluriversalidade é um termo que só emerge no contexto de crise da identidade hegeliana e no contexto onde o pós-estruturalismo é o léxico que oferece a possibilidade de nomear essa relação entre eu e o outro. Porque se a gente volta na Maat, aí eu volto na Maat, talvez a gente leia a Maat diferente, mas sem a pena, o que é a pena? A pena é um equivalente universal. Como é que eu meço quem pode passar para o outro lado e quem não? Eu preciso de um equivalente universal. Então, o que eu estou dizendo é que eu estou vendo num mito que é de 5.000 anos atrás uma noção de universal operando como uma base de um sistema filosófico. Se você tirar a noção de universal da Maat, a pena não tem mais o poder de ser a medida. A pena é o equivalente universal. Mas é só numa sociedade que herdeira do Heidegger, que vê o universal como mal, que eu não posso aceitar o universal na filosofia egípcia e preciso dar um outro nome para ela. Então eu me pergunto, Nazito, se a crítica branca ao universalismo europeu ainda não continua sendo branca. Se a crítica branca ao universalismo não troca o Descartes pelo Nietzsche, mas ela ainda é branca, porque o Diop vai dizer pra gente que a treta não é entre Osíris, entre Apolo e Dionísio. Porque Apolo, né, o Nietzsche vai criticar toda essa apolinização da filosofia e ela vai desembocar no Descartes, que para ele é uma decadência ocidental. Então o que o Nietzsche propõe? Ele propõe trazer o Dionísio de volta. De certa forma, a filosofia da diferença ela é dionisíaca, porque se o Descartes separa corpo e espírito, e foca no espírito, na razão, o Nietzsche vai propor trazer o corpo de volta. O Diop vai dizer, lá na Unidade Cultural da África Negra, que tanto Descartes como Nietzsche
continua numa oposição entre corpo e espírito. A questão é que um prioriza a razão e o outro prioriza o corpo, mas os dois ainda estão pensando nessas relações em hierarquia. Porque ele vai dizer que tanto Apolo quanto Dionísio vêm de Osíris. E Osíris não é ou razão ou emoção. Osíris não é ou vinho ou filosofia. Osíris é a possibilidade do conhecimento a partir da sensibilidade. Algo que era impossível numa Grécia escravista, onde a desconfiança com o empírico é algo que estrutura aquela sociedade. Então, pensar o Diope, eu acho, é mais do que trocar Descartes por Nietzsche, ao meu ver. E aí eu acho que há uma tendência de uma filosofia antirracista bater corretamente no racismo europeu universalista, mas colocar uma perspectiva nietzschiana no lugar. Eu, lendo Diope, acho que isso não resolve o problema. Mas, e aí eu acho que a noção de pluriversal ela é herdeira dessa impossibilidade de reconhecer o universal como um elemento válido. Mas por que ela é herdeira? Porque ela emerge num contexto em que a hegemonia filosófica é heideggeriana. Não sei se estou fazendo uma teoria da conspiração, mas é como eu vejo. Mas eu acho que sim, que sem a noção de universal, a pena ela sai fora do esquema e só sobra a noção individual, mas aí não tem como medir mais. Não sei como você veria aqui. Se tivesse tempo, eu gostaria de ouvir a sua réplica, na verdade. Aqui. Mas é isso. Gente, eu queria agradecer a oportunidade. Eu vou pegar só rapidinho o livro para mostrar que o Aldo pediu. Está aqui do lado. Eu já escrevi vários livros, né? Mas acho que o livro sobre o Fanon, assim, que eu gastei mais tempo é o Francis Fanon e as Encruzilhadas, e tento apresentar panoramicamente a visão do Fanon. Mas eu tenho outros 2 livros que vão em outros sentidos, né? Tenho esse livro aqui que é o Colonialismo Digital, que eu vou estudar as tecnologias digitais, inteligência artificial e as big techs a partir do Fanon. Então, é uma tentativa de aplicar o Fanon para entender a colonização digital, né, da sociedade. E tem esse livro que é o livro que eu mais gosto, é o livro menos lido, mas é o livro onde eu gastei tudo que eu estudei na minha vida, que é esse livro aqui, Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Ben, que não é sobre o Jorge Ben. O título talvez não ajuda, né? Eu escrevo com o Alain e a gente parte do Jorge Ben para discutir a história da ciência e a história da presença negra no Brasil e nas Américas, né? Então, e a gente propõe pensar o Jorge Ben como um artista em português, né? Na ideia da Lélia Gonzalez. Mas aí, para isso, a gente volta na história da alquimia, né? E a história da alquimia é da hora porque ela derruba o eurocentrismo, assim, de uma forma muito louca, porque se você volta na alquimia do Newton, dos cientistas, dos judeus, dos árabes, você volta para o Egito, né? O Hermes Trismegisto, na verdade, a gente está falando de uma mitologia egípcia. A alquimia liga o Egito Antigo, o Kemet, com a modernidade, né? Então, é onde eu vou discutir isso. Então, é as coisas que eu tenho estudado aí, e mais um monte de artigo. Obrigado, eu sei que eu sou prolixo, falo demais, mas as perguntas foram muito legais, e aí eu não consegui ser sintético, mas agradeço a oportunidade dessa conversa aí. Professor Davis, muito obrigado pela sua presença, mas eu queria só, antes de fecharmos aqui a nossa conversa, eu vi que a professora Sônia tinha levantado a mão, embora tínhamos feito no bloco de conclusão, mas se ela quiser falar rapidamente, fique à vontade, professora. Antes da Sônia, deixa eu só ler aqui uma pergunta do Denilson no chat. No contexto religioso, como você, Davidson, vê o sincretismo e o paralelismo religioso dentro da cultura afro-brasileira? É a pergunta do Denilson. Tá. Sônia, você quer colocar a polêmica? ou o tempo não vai ser possível? Fique à vontade. Não, eu coloco e depois o professor Davidson, em qualquer momento da vida dele aí. Bom, professor Davidson, eu quero lhe dizer que eu já comprei seus livros, né? Aliás, todos não. Eu comecei a ler Fanon, na realidade, quando eu decidi comprar as obras de Fanon. Aí eu comprei o seu livro, né, das Encruzilhadas, e fui entendendo, porque eu estudei Sartre, então eu fui entendendo o pensamento de Fanon, voltei a Hegel. Bom, seu livro fez
eu me despertar pelo esse pensamento das encruzilhadas do próprio Fanon, que foi muito interessante, para ler Fanon nos Condenados da Terra e para ler aqui o livro aqui do grupo, né, Pele Negras, Máscaras Brancas. Bom, Fanon, como todo, o senhor bem colocou, todo pensador tem as suas limitações, né, e tem também as questões que, mesmo não sendo ainda de seu tempo, mas elas existiam. Uma delas, a Grada Quilomba, já na introdução, ela já fala das ausências fanonianas, né, do próprio pensamento fanoniano, e eu acho muito interessante quando ele vai trabalhar algumas questões, e uma delas que é ausente, que é justamente a questão da mulher negra dentro desse contexto, né, e eu li o segundo capítulo aqui, de máscara, de pele negra e máscaras brancas, né, e como ele coloca a posição da mulher, assim, do meu ponto de vista, tem muitos equívocos e que precisaria uma releitura também desse ponto, desse machismo também de Fanon, como vários autores de sua época, né? Como você bem colocou, ele é um homem do seu tempo. E aí vem toda essa carga também. Mas a questão que eu quero colocar não é nem essa, isso seria para depois. É que eu fiquei preocupada com algumas afirmações em relação a Diop, porque a questão de Diop não é só mostrar que a filosofia e as outras ciências e outros saberes está lá na África Ocidental, não. Para mim, ele diz uma coisa muito mais profunda para a gente combater o racismo, por exemplo, em todos os contextos pós-Diop, entendeu? Quando ele vai escrever justamente esse livro aqui, os demais, todos deles, né, dentro da sua tese, que é para mostrar para mim algo que é muito mais importante, né, que ele passou com a querela toda com o pensamento colonizador para realmente defender a sua tese, de que toda a raça humana, de fato, tem a sua origem na África Ocidental. Então, assim, essa tese dele é o que vai nortear toda a estrutura, no meu ponto de vista, do pensamento do Diop. E aí, não levar em consideração essa tese dele, para mim, no meu ponto de vista, por exemplo, é não considerar o pensamento diopiano dentro da sua mais, na minha compreensão, na sua mais nobre contribuição. Você está entendendo por quê? Porque todo o desafeto do colonizador com nós colonizado foi justamente para dizer o contrário de tudo isso e para fazer a afirmação que a Europa é o berço da humanidade, né? Então, Diop, ele estudou, como você bem sabe, várias ciências, porque ele foi para a física do sangue, ele foi para filologia, para a linguística, ou seja, para a filosofia, para a antropologia, ou seja, ele fez um estudo profundíssimo, justamente defendendo essa tese. E essa tese, para mim, demarca toda uma posição para a gente discutir, por exemplo, as lutas antirracistas, né? Não só aqui, a nível de Brasil, porque temos um contexto específico, mas também a nível de mundo, e nessa discussão que a gente coloca hoje entre o colonizador e o colonizado, né? Gosto muito de muitas ideias do Fanon, evidentemente, tenho as minhas críticas em relação a ele, que não é o momento agora, mas eu fiquei muito preocupada com essa fala. A gente não vai ter mais tempo, mas quem sabe, numa próxima treta, né, filosófica, sociológica, antropológica, a gente entre nela, né? Mas, assim, só para pensar, essa ideia do Diop, que para mim ela é fundamental, né? Assim, para discutir. E outra coisa que eu fico muito feliz de você trazer as discussões fanonianas, né? Quando eu leio, por exemplo, a Beatriz Nascimento, e eu vejo muitas questões que ela também traz, e que está muito dentro dessa questão, que não é só
não é só histórica, não é social, é também psicológica, como a Lélia vai fazer, como ela foi uma estudiosa da psicanálise também, né? Então, eu vejo, assim, que se a gente fosse fazer um paralelo, por exemplo, entre o pensamento fanoniano e pegasse o pensamento da Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, a gente veria, assim, coisas muito interessantes de aproximações, para dizer que, né, as ideias que a gente debate, né, hoje em dia sobre o racismo, né, sobre o sexismo e sobre a luta de classe, ela permeia, né, toda essa tentativa, aliás, nossa, dessa construção da identidade negra, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas era isso só para dizer dessa minha preocupação e dessa minha discordância também, filosófica, Legal. né? Tá certo. Só comentar rapidinho, Aldo. Oi. Eu queria Prometo. fazer um encaminhamento, não sei se você... Mas é rapidinho, é porque ela falou de uma discordância, mas a gente não discorda, eu só queria só... Tá. explicar. Sabe o que eu tinha pensado? É importante. 30 segundos, sabe o que eu tinha pensado? Se não seria o caso das polêmicas levantadas, que você não teve tempo para poder concluir hoje, quem sabe em breve nós faríamos um próximo pingado no sentido de dar vazão a esses pontos que foram Eu acho que sim, mas tem uma coisa que é levantados e muito amarrados importante, depois. Podemos pensar isso, tá bom? Mas pode mas responder. só para dizer, assim, o Diop tem várias teses, mas eu não disse em nenhum momento que eu discordo de que a humanidade surgiu na África, porque a gente estava discutindo a origem da filosofia, não a origem da humanidade. Acho que a origem da humanidade nem é mais tese, né? Ela foi comprovada pela arqueologia, comprovada pela genômica, ela foi comprovada pela linguística. Em todos os ramos da ciência, a África é o berço. Só quem é muito racista não acredita nisso. Mas o Diop foi importante, ele não foi o primeiro. Em 1925 já tinha fóssil sendo encontrado, já tinha arqueólogo sugerindo a África como eixo, né? Mas o Diop, ele organiza isso de uma forma importante. Eu acho que esse não é o ponto. O ponto que o Nazito colocou é sobre a pluriversalidade e a origem da filosofia. Não é sobre a origem da humanidade. Eu acho que não há discordância sobre isso. É só isso. E sobre o gênero, tem outras versões, outras interpretações diferentes da Grada em relação ao Fanon. Assim. Eu acho que vale a pena também discutir, inclusive, o gênero no Fanon, para além do capítulo 2. O Fanon discutiu o gênero num livro chamado Ano 5 da Revolução Argelina, onde ele aposta, o critério de humanidade da Revolução são as mulheres, e ninguém lê esse texto. E aí também, eu sociólogo, gosto muito de me perguntar em qual contexto determinadas críticas surgem, né? Não só o Fanon é histórico, como a crítica também é histórica, né? Então é importante situar a Grada e as leitoras mais contemporâneas do Fanon, que vão trazer a discussão de gênero no texto dele, que eu acho corretamente, né? Mas eu acho que algumas mediações se perdem, né? E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente cancela o Fanon como macho escroto. E de fato, tem ali, por exemplo, o prefácio da Grada, eu acho ele péssimo, assim, porque ele fala dela, como ela chega no Fanon, mas ela não enfrenta o Pele Negra, ela enfrenta no Memória da Plantation. Aí sim, ela trata o Fanon como um autor importante e o critica, e vai além dele, né? Mas o prefácio é um prefácio que eu acho que, no contexto de internet, às vezes presta um desserviço, assim, porque ele não traz algumas mediações que a gente vai encontrar no livro, né? Então, uma das críticas ao machismo no Fanon não é tanto as mulheres negras, né? É a forma que ele lida com as mulheres em geral. E aí, sim, né, como a professora Sônia coloca, né, é necessário mostrar os limites de um psicanalista que está lendo as mulheres a partir da noção freudiana de Édipo, né? Mas é fato que as pessoas batem nesse freudiano Fanon de um jeito que não batem no Freud, em relação à forma que ele opera essas categorias baseada no falo como eixo, né? Então eu acho que a crítica é fundamental, mas eu também vejo um jeito de fazer a crítica que às vezes eu acho importante polemizar também, para trazer mediações que demandam enfrentar o livro no conjunto e o conjunto dos livros, para pensar que a mulher não aparece só naquele capítulo da mulher negra, ela aparece em outros que não são considerados na hora da crítica. É só isso. Mas no mais, assim, vamos seguir conversando, muito boa a conversa, e é bom quando a gente pode conversar e ser interpelado, e eu agradeço
quem também interpelou. Acho que isso é muito bonito, muito respeitado. Só lembrando que o Davidson escreve o pós-fácil do livro dessa edição que nós estudamos. Nós estudamos um PDF aqui da Ubu Editora, em que o Davidson escreve o pós-fácil. Então, a Grada faz o prefácio e o Davidson o pós-fácil. É isso, gente. Então, vamos lá, gente. Um abraço, obrigado pela presença dele. Nós vamos te convidar outras vezes para conversar, tá bom? Um abraço para todos, boa noite. Vamos que vamos. Foi excelente a nossa aula aqui hoje. Vamos dividir em série essa aula. Isso aqui dá para poder dividir em várias aulas. Isso mesmo. Boa noite, gente. Um abraço para todos. Boa noite, beijo. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.